Boa noite, Camila, Suelen, Wender. Boa noite, Dani. Hoje nós vamos falar, Suelen, sobre a vida, sobre a coleção, né, do André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. A importância da gente estudar essa obra, então eu vou falar mais ou menos de uma introdução. Oi, Max, boa noite. Boa noite, Camila. Boa noite, Dani. Deixa eu colocar aqui o tema da noite. Deixa eu fixar aqui o comentário. Vamos esperar um pouquinho, né? Esperar o pessoal ir entrando. Faltam 3 minutinhos para dar as 10 horas. Amiga espírita, boa noite. Dilly Modesto, boa noite. Boa noite, pessoal. Quem tá aí online, alguém já conseguiu começar a ler a coleção A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz? Quem aí que já leu, responde aí pra mim, gente, nos comentários. Quem que já leu, já estudou? São 13 livros, né? Alguém já leu todos? Boa Nova Espíritas, boa noite, seja muito bem-vindo. A Dani tá falando aqui que o único na íntegra foi o Nosso Lar. Boa noite, Leninha. Amiga espírita, não todos. Ah, eu vi mesmo, Dani. Boa noite a todos, paz e luz. Então vamos começar? Então, hoje, né, nós vamos falar sobre a coleção A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, psicografada pelo Chico Xavier, que é uma coleção de 13 livros. Não sei se todo mundo aí conhece os 13, que se sabe que são os 13 livros, né? Quem já estudou, a Dani comentou aqui. E antes de adentrarmos no assunto, eu gostaria de explicar para vocês o seguinte. Na primeira live, eu trouxe um livro do Leon Denis que chama Um Olhar sobre o Tempo Presente, para a gente poder refletir, né, a respeito do nosso papel diante do conhecimento espírita que a gente tem. O que nós fazemos
com o nosso conhecimento espírita. Se nós temos uma conduta ativa, se nós fazemos parte das pessoas que agem ou das pessoas que só querem gozar da vida, fruir os benefícios, sem pensar que nós somos parte ativa na sociedade e possamos fazer alguma coisa de bom por ela. A amiga espírita está comentando aqui os livros que ela já leu. Já leu bastante livro. A Dani falou que estuda atualmente por um perfil entre a Terra e o Céu. Depois você deixa o perfil aqui pra gente, né? Porque é legal a gente ficar sabendo quem faz os estudos. O Gleison acabou de entrar. Val Silva também, boa noite. Então, aí na primeira live eu falei sobre esse livro do Leon Denis. E na segunda live eu já iniciei falando das obras básicas do Espiritismo, que é o Pentateuco de Allan Kardec, né? Que é o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Entre a Terra e o Céu, Entre a Terra e o Céu não, Céu e Inferno, tô aqui com a coleção do André Luiz na cabeça, e a Gênese. E aí a gente deu um panorama geral a respeito dessas obras, das 5 obras básicas, da importância do estudo delas, né, para quem está querendo conhecer, estudar, se aprofundar no estudo do Espiritismo. E continuando, eu vou trazer essa coleção do André Luiz, porque eu acho muito importante para a gente que já estudou as obras básicas, começarmos a estudar essa coleção. Por quê? Ela é como se fosse uma visualização dos estudos das obras básicas, vamos dizer assim, na prática, né? Então, a espiritualidade, no momento certo, permitiu que esse conhecimento chegasse até nós, para que a gente pudesse, já com um pensamento mais amadurecido, estudá-las e compreender como que funciona mesmo a vida do outro lado. Até então, a gente teve outros livros que falavam sobre a vida do outro lado, mas não com testemunho tão assim real como foi dessa coleção A Vida no Mundo Espiritual. Não digo real, né? Porque todos foram reais, mas que falam da vida do além. Mas o André Luiz, ele trouxe detalhes que até então a gente não conhecia, né? Oi, Tiago, boa noite. Seja muito bem-vindo. Então, a partir de hoje eu não vou adentrar em nenhum livro específico, embora a coleção comece com esse livro aqui, né, Nosso Lar, que é o primeiro, bastante conhecido aí no meio espírita, né? Quem não conhece, esse aqui é o primeiro da coleção. E aí, cada semana, a partir da semana que vem, da quinta-feira que vem, eu vou trazer um livro da coleção e abordar sobre o que ele trata, né, os temas gerais na superfície, o que eles tratam. A Dani tá falando qual livro. @Palestras Davi, estudos de segunda a sábado, onde o foco são as obras de Kardec, André Luiz e Emmanuel. E no perfil, estudando Revista Espírita, todos os domingos pela manhã às 9 horas. Ó, bem legal, bem bacana. Então, aí hoje nós não vamos adentrar em nenhuma obra específica. E eu gostaria de abordar com vocês a respeito do cuidado que a espiritualidade teve para trazer essa coleção para nós. Então, às vezes a gente pensa assim, a coleção do André Luiz chegou porque o André Luiz desencarnou, teve a sua experiência e quis relatar, né? Só que foi muito além do que só isso. Não foi simplesmente o André Luiz sozinho que chegou até o Chico Xavier e narrou as suas experiências. Não, o trabalho da espiritualidade em cima dessas obras foi muito ativo, e foi mesmo porque foi feito um estudo na espiritualidade e eles queriam mesmo trazer para nós, né, mais consciência, mais conhecimento do que acontece na vida verdadeira, que é a vida espiritual. E aí, com relação a isso, tem um livro do Chico Xavier que chama Testemunhos de Chico Xavier. Só confirmar se Testemunhos de Chico Xavier. E nesse livro, ele traz que a narrativa das cartas que ele trocou com Vantuil, ex-presidente da FEB, né, na época que eles estavam ainda encarnados,
Nessas cartas ele narrava sobre o seu trabalho, né? Sobre como as obras chegavam até ele, trocava ideias com ele, informando como é que funcionava isso. E aí ele contou em uma das mensagens, que é a mensagem 17 desse livro, intitulada Surge André Luiz, detalhes de Missionários da Luz e da obra de André Luiz, em que Chico Xavier vai contar ao Vantuil como que ele conheceu André Luiz e como que começou, né, a psicografia dessas obras da coleção do André Luiz. E esse livro ele é comentado pela Sueli Caldas Schubert, ou seja, né, um livro sensacional. Então, ele fala assim: noto, contudo, que Emmanuel, desde fins de 1941, se dedica afetuosamente aos trabalhos de André Luiz. Por essa época, disse-me ele a propósito de algumas autoridades espirituais que estavam desejosas de algo lançarem em nosso meio com objetivos de despertamento, ou seja, o Emmanuel comunicando para o Chico que algumas autoridades espirituais estavam com interesse de trazer ao nosso conhecimento obras que tivessem o objetivo de despertamento. Falou-me que projetavam trazer-nos páginas que nos dessem a conhecer aspectos da vida que nos espera do outro lado. E desde então, onde me concentrasse, via sempre aquele cavalheiro espiritual, que é André Luiz, que depois se revelou por André Luiz, ao lado de Emmanuel. Assim decorreram quase 2 anos antes do nosso lar. Ou seja, né, no final de 1941, já com um plano da espiritualidade estabelecido sobre a organização dessa coleção que viria ao nosso conhecimento com o objetivo do despertamento, que o André Luiz se aproximou do Chico Xavier, a fim de que eles se ambientassem, né, criassem ali uma afinidade para que depois as obras fossem psicografadas. Para quem não sabe, o médium ele precisa se habituar, o espírito precisa se habituar com o médium, criar uma sintonia, uma afinidade, a fim de que ele consiga transmitir as mensagens. Então, antes da primeira obra de André Luiz com o Chico, que foi o Nosso Lar, o André Luiz ficou 2 anos ao lado do Chico, conversando, conhecendo os gostos do Chico, né, se ambientando mesmo ao Chico, a fim de que pudesse começar o seu trabalho, né, de ditar essas obras que são de relevantíssima importância para nós. Então você vê aí o trabalho de preparação que teve antes, né, de ser ditada. Aí continuando, no final do ano de 1941, o mentor de Chico Xavier, que é o Emmanuel, cientifica-o que algumas autoridades espirituais desejam realizar um trabalho de despertamento, de conscientização, através de páginas que falem da realidade da vida espiritual. E logo depois, Chico vê a seu lado um novo amigo, é André Luiz, que se aproxima do médium em companhia de Emmanuel. Então, até chegar ao ponto de André conhecer o Chico Xavier, se ambientar com ele, foram aí 2 anos de preparação, para a gente ver como que esse trabalho foi sério, né? E teve mesmo um plano pré-estabelecido pela espiritualidade para que chegasse até nós. Entretanto, decorrido algum tempo, disse-me Emmanuel que estava o companheiro treinando para se desincumbir de tarefa projetada. E, de fato, em 1943, iniciava o trabalho com o Nosso Lar, que é esse livro aqui, que foi publicado em 1944. Então, ele começou a ditar mesmo, depois de 2 anos, a sua primeira obra, que foi em 1943, para ser publicada em 1944. André Luiz não vem como um curioso ou um estranho, não vem sozinho por ele mesmo. Vem a presença de Chico Xavier trazido por Emmanuel, evidentemente dentro da programação prevista para o médium, não sendo um trabalho comum de psicografia. Então, vendo esses detalhes que precedem
a publicação das obras, das 13 obras da coleção, é muito importante a gente refletir que isso tudo foi um trabalho muito sério da espiritualidade, projetado, planejado por entidades superiores. Então, nada que chega da espiritualidade até nós, os livros, né, os conhecimentos, são trazidos ao acaso. Todos eles são estudados a fim de que o nosso conhecimento, que é progressivo, o Espiritismo é uma doutrina progressista, que ele acompanhe o nosso amadurecimento para que a gente possa compreender, né? Vamos ver aqui os comentários. Aqui que eu tô tentando subir aqui, quer ver? O Gleison falou, no livro Evolução em Dois Mundos, quebrei a cabeça várias vezes. Até vou comentar sobre esse livro aqui. O Evolução em Dois Mundos e o Mecanismos da Mediunidade são os livros mais técnicos da coleção, né? Todos são para estudo, mas eles são os mais difíceis de se compreender devido à novidade que ele trouxe, né? Então, os termos técnicos que são utilizados nele são mais difíceis. Então, realmente são livros mais difíceis para estudo, mas não são impossíveis de compreender. Hoje em dia, como a própria Dani falou, nós temos aí muitas páginas que elucidam, que estudam as obras, e aí a gente, com esse apoio, a gente consegue, né? Ali a gente pode rever várias vezes os vídeos no YouTube, quem faz os estudos, até a gente compreender ali a mensagem que eles querem nos passar. A Dani comentou, e também está tendo estudo de memória de um suicida lá, tá vendo? Hoje em dia nós temos estudos aí para dar e vender, né? Como se diz. Aí, continuando aqui, porque eu tô lendo essas partes para vocês para pontuar como que foi importante o próprio Chico narrando pro Vantuil todo o trabalho que precedeu a coleção. O labor que vão iniciar reveste-se de características especiais e exige de ambos a melhor identificação possível. Então, o médium, para ele ditar, ele precisa estar ambientado com o espírito, né? Como eu já disse. Então, ele ficou 2 anos ao lado do Chico, conhecendo, se ambientando, se identificando, para que esse trabalho longo aí, riquíssimo, que às vezes a gente não dá tanto valor e não estuda como deveria, chegou até nós, né? A importância dele para o estudo. Então, para não ficar aqui lendo e ficar muito chato, resumindo o que nos diz esse livro, o Emmanuel trouxe ao conhecimento do Chico o André Luiz para eles se ambientarem e eles começarem o trabalho dessa obra, a coleção A Vida no Mundo Espiritual. Mas aí quer dizer que foi Emmanuel que chegou sozinho e que decidiu e recolheu lá o André Luiz entre as outras pessoas para começar a narrar sua experiência? Não. Aqui o Chico narra que os espíritos superiores, em reuniões, decidiram que André Luiz traria a sua experiência pessoal para a gente, a fim de nos conscientizar, né, dessa nova vida que é a vida espiritual. E o André Luiz, ele era supervisionado por ninguém mais, ninguém menos que Emmanuel e Dr. Bezerra de Menezes. E o Chico nos conta um caso muito interessante nesse livro, que é quando da psicografia do livro Missionários da Luz. O Chico, ele conta pra gente que ele psicografava todos os dias, desde que iniciaram em 1941. 1941 eles conheceram, em 1943 começaram a escrever o primeiro livro, então a partir de então, todos os dias ele psicografava. Só que num determinado momento da psicografia do livro Os Missionários da Luz, o Chico percebeu que teve um dia que eles não ditaram nada, que André Luiz não apareceu, então houve uma quebra ali naquela rotina que o Chico já estava esperando, já estava acostumado, e aí ele pergunta para Emmanuel o que tinha acontecido, que houve aquela pausa de alguns dias. E o Emmanuel conta para Chico que aquela pausa tinha se dado para as entidades superiores se reunirem no plano espiritual e decidirem a respeito das teses que o André Luiz poderia e deveria ou não
trazer para aquele livro, Os Missionários da Luz, para que pudesse chegar ao nosso conhecimento. Então, o trabalho se deu com relação à forma também como esses conhecimentos nos seriam passados, porque o Emmanuel também conta que o André Luiz, ele não podia contar tudo exatamente como acontece, teria que amaciar um pouco as palavras, os termos, primeiro porque seria uma novidade para nós, tudo aquilo que está na série A Partir de Nosso Lar. E segundo, porque faltam os termos, tanto é que quem já leu as obras já percebeu que ele fala muitas vezes que às vezes faltam termos corretos na linguagem humana para ele expressar aquela experiência, aquilo que ele viveu, aquilo que ele viu. Então, como o conhecimento espírita tem que chegar para a gente gradualmente, aos poucos, de acordo com a nossa maturidade, o André Luiz não poderia narrar tudo aquilo que ele vivenciou da forma como foi. E muitas das coisas que ele vivenciou nem era somente ele, a experiência dele. Eles narram aqui, o Chico narra aqui no livro, que tem coisas, situações que o André Luiz narra como se ele tivesse vivenciado, mas que na verdade foram outros colegas, outros companheiros que vivenciaram aquela situação, mas isso não mudaria em nada a lição que ele queria nos passar. Então, quer dizer, foi feito todo um trabalho a fim de que aquilo chegasse ali pra gente com muito cuidado, né? E mesmo assim, mesmo com todo esse cuidado no uso das palavras, amaciando os termos e as experiências, muita gente não acreditou, achou fantasiosa essa série. Muita gente que começa a ler Nosso Lar porque fala que é muita fantasia, que isso não existe, que não está previsto nas obras básicas, esquecendo que o espiritismo é progressivo. A gente ainda não viu tudo que a gente precisa ver, muita coisa ainda é velada. Só que o Chico diz para nós, diz para Vantuil, que ficou registrado nesse livro, que essa coleção do André Luiz seria para estudos de decênios mais decênios ainda para frente. Então quer dizer que ainda não tem nada que tenha superado. Significa dizer que o André Luiz nos trouxe tudo, que as obras básicas nos revelou tudo? Não. Tanto uma quanto outra nos revelou aquilo que nós estamos maduros para absorver, para conhecer, para aprender. E mesmo assim, como eu disse, tem muita gente que não acredita. Não sei se vocês já ouviram aí, né? O Ari entrou, eu não tinha visto. A Paula, minha cunhada, namorada do meu irmão, boa noite. Lelis entrou. Engraçado que os comentários não estão subindo para mim, eu tô achando que ninguém comentou aqui. Ninguém tinha comentado. O Aloysio entrou aqui, boa noite, Aloysio. Antes tarde do que nunca, você falou que atrasou aí. A Dani tá falando que já ouviu sim, infelizmente. Então, infelizmente é isso que acontece muito no meio espírita. Muita gente que lê as obras desconfia do conteúdo, fala que é muita fantasia, né? Que quem garante que isso aconteceu? Muita gente fala que é criação do Chico Xavier, né? Ou mesmo do espírito que ditou a obra para ele. E na verdade nós sabemos que nós é que não temos conhecimento de muita coisa ainda. Se nós fôssemos falar hoje em dia, que estamos aqui conversando através de live, uma telinha no celular, conversando com pessoas de vários estados, né, do Brasil, do mundo, se falasse isso no início da década, por exemplo, no início do século, quer dizer, as pessoas iriam sorrir, né, e não iriam acreditar nessa possibilidade. Então é mais ou menos isso, nós somos descrentes com as coisas que a gente não conhece. Então, por isso há muita incredulidade com relação aos estudos, né, dessas obras da vida no mundo espiritual. Mas isso também já estava previsto. Os espíritos superiores, porque os espíritos superiores, quanto mais superior é um espírito, mais à frente, mais de cima, ele enxerga os outros espíritos que estão abaixo. Então eles já sabiam que haveria essa possibilidade da descrença,
da ignorância, e mesmo assim eles trouxeram porque haviam entre os incrédulos os espíritos que já estavam prontos para receber todos aqueles conhecimentos, que aliás são riquíssimos, cada obra traz uma coisa diferente para nós. E aí, na primeira obra, que é a obra Nosso Lar, inclusive, o André Luiz ele tinha um tema específico para tratar e um tempo específico para ditar. Então ele não tratou de tudo ali naquela obra, nem de todas as experiências que ele viveu. Então ali foi o começo. E nas outras obras, progressivamente, ele vai estendendo os assuntos, trazendo coisas maiores. Daí a dificuldade que muita gente encontra nos estudos do Evolução em Dois Mundos e mecanismos da mediunidade, o que não deve ser um obstáculo, um desanimador, porque hoje em dia nós temos ferramentas de estudo excelentes aqui na internet, pelo YouTube, pelo Instagram, várias páginas que fazem estudos aprofundados dessas obras, que destrincham para nós, né, aquilo que a gente não sabe. Então nós não devemos desanimar. Tem muita coisa que é difícil, mas se a gente persistir, se a gente estudar, se a gente fizer as aulas direitinho ali com quem entende, a gente acaba compreendendo. Não é, gente? Vocês acham que muita gente aí não conhece essas obras, que quer dizer, que conhece e desconfia? Entre vocês, tem alguém ainda que acha que tem fantasia ali no meio? Comenta aí, gente. Olha os negócios aqui do... Eu não sei se está atualizando os comentários aqui. Mas então, né? Vamos continuar. Inclusive, perguntaram para o Chico sobre se as obras dessa coleção tiveram o alcance que a espiritualidade esperava. E aí tem um outro livro que chama Encontros no Tempo, de Chico Xavier, que é de perguntas e respostas, em que no item 37, Revelação Gradativa, foi feita uma pergunta seguinte: a contribuição de André Luiz não teria sido absorvida pelo meio espírita? Acreditamos que ele trouxe uma nova contribuição para a análise da problemática da vida. O espírito de André Luiz, em alguma oportunidade, tem se referido a esse aspecto da contribuição que trouxe em livros como Evolução em Dois Mundos e outros? Aí aqui na resposta, para não ler e ficar muito cansativo, ele diz mais ou menos isso, que haveria sim muita gente que não acreditaria, que muita gente do meio espírita não absorveria os conhecimentos dessa coleção, mas que mesmo assim elas seriam trazidas até nós, né, já que haveriam as pessoas que estavam prontas, que se dedicariam, que estudariam, e tudo tem o seu tempo, cada pessoa ia compreender no seu momento certo de amadurecimento, e que por ser um conhecimento progressivo, isso ia se dando aos poucos, né? Os conhecimentos seriam trazidos aos poucos e no tempo certo a gente, quem descrê, teria o tempo de compreender. O Gleison comentou aqui, ó. Nesses dias meu filho me perguntou se eu já tinha visto espíritos e como eles eram. E você já viu, Gleison? Espíritos? Ai, conta aí pra gente. Eu não vi, nunca vi. Assim, eu já vi vultos, né? Mas eu não sou médium vidente. Mas então, né, gente? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se eu esqueci de falar alguma coisa. Uma coisa também importante que eu falei para vocês é que o André Luiz ele não trazia as informações ao seu bel prazer, a sua escolha pessoal. Ele era amparado pela espiritualidade superior e muito fiscalizado por Emmanuel e do Dr. Bezerra de Menezes. E o Chico tem um certo trecho aqui que ele nos conta que no momento que esses espíritos chegavam para auxiliar o André Luiz, no momento de ditar a obra, era uma luz tão grande, que o Chico fala, hoje eu sei que a luz é luz e que a minha sombra é sombra.
ele não se sentia digno ali de estar participando daquelas situações todas, de ver os quadros mentais, né, que o André Luiz trazia com a ajuda desses espíritos superiores. Isso para a gente ter uma ideia da grandeza que foi esse trabalho, né? Então, gente, para arrematar e não ficar muito grande, já estamos chegando a meia hora de live. O intuito hoje é ser rápida, falar no máximo meia hora, para a gente arrematar essa ideia. A ideia da live é que a coleção A Vida no Mundo Espiritual, trazida por André Luiz, ditada a Chico Xavier, teve um preparo, uma preparação de conhecimento do Chico de 2 anos, mas com certeza isso já estava sendo preparado muito antes, porque a espiritualidade, para trazer um conhecimento para a gente, ela precisa estudar, verificar se aqueles conhecimentos serão absorvidos pela maioria, né? Ou se não é um conhecimento muito avançado, que a gente não vai ser capaz de compreender, de assimilar, porque tem muita coisa ainda que está velada, que nós ainda não temos a capacidade, a maturidade espiritual de aprendermos ainda. Mas tudo vem no seu tempo certo, a doutrina é progressiva, então quando nós chegarmos no amadurecimento espiritual, as verdades vai sendo levantado o véu e nós vamos aprendendo coisas mais profundas, mais verdades a respeito da vida verdadeira, que é a vida espiritual. E que André Luiz passou 2 anos ao lado do Chico e foi amplamente fiscalizado quando ele começou a ditar as obras por Emmanuel e Dr. Bezerra de Menezes, que eram a ponte entre os espíritos superiores e André Luiz. O André Luiz ele é tido como um médium dos espíritos superiores, porque aí muita gente pode perguntar, mas o André Luiz estava desencarnado, ele era médium? Sim, a mediunidade é progressiva, há médiums no plano espiritual. O André Luiz ele estava num ponto mais próximo do Chico Xavier do que as outras entidades mais superiores que haviam planejado e organizado esse projeto todo da coleção. Então o André Luiz servia de intermediário entre os espíritos superiores e Chico Xavier, não porque Chico Xavier não tivesse capacidade, mas porque nós sabemos que os espíritos superiores têm muitos afazeres, né? Então o André Luiz servia ali de intermediário, o André Luiz captava ali tudo que a espiritualidade permitia que fosse chegado até nós através das obras e passava para o Chico. Então, foi feito todo esse trabalho da espiritualidade para a gente se conscientizar da importância que é de estudar as 13 obras, estudar com atenção, né, refletindo, meditando, porque são verdades valiosas e todos nós que estamos aqui na Terra sabemos que a vida aqui é muito breve e o nosso objetivo aqui é evoluir, é nos reformarmos moralmente. Então, devemos aproveitar todas essas oportunidades de conhecermos e nos prepararmos para a vida verdadeira, que é a vida do espírito. E essa coleção muito nos ajuda, porque quando a gente começa a ter contato com o desdobramento de pessoas que não se prepararam, das dificuldades que elas enfrentaram do outro lado, aí nós começamos a compreender a necessidade de nos prepararmos melhor, porque a vida não é aqui, a vida é a vida espiritual. Aqui é apenas para nós, espíritos ainda imperfeitos, que precisamos ainda aprender muito, fora os missionários, né? Então, os missionários já espíritos puros, que não tem mais o que resgatar, como nós. Então, que a gente possa começar a analisar essas obras com a devida importância que teve a espiritualidade, né? Com a gente, de trazer esse conhecimento, que a gente possa aproveitar a oportunidade de termos em mãos, e hoje em dia com tantas facilidades que são as obras através dos meios virtuais, né? Audiobooks, livros em biblioteca nas casas espíritas. Geralmente a maioria das casas espíritas tem as obras mais basilares aí da doutrina, com certeza vai ter essa coleção do André Luiz. Então, querendo com boa vontade, todo mundo consegue ter acesso a essas obras, né? Seja lendo, seja ouvindo, porque hoje em dia nós temos os audiobooks, né? Que ajudam muito também.
E aí tirarmos as nossas dúvidas, caso a obra seja difícil, através dos estudos, no YouTube, no Instagram, né? A fim de que a gente possa se iluminar, né? E aprender com essas obras que são riquíssimas. E é isso, pessoal. O que eu queria, a mensagem, né, que eu queria passar hoje. Oi, Fernando, boa noite. O que eu queria passar aqui era essa. Alguém tem alguma dúvida, alguma observação para fazer? Ficou claro? Porque eu ainda, gente, eu tenho que confessar para vocês, eu ainda fico um pouco nervosa, meio tensa quando eu venho falar aqui nas lives. Então, às vezes, eu não sei se eu atropelo as ideias, eu faço aqui o meu roteiro, mas eu não fico toda hora olhando, então eu não sei se ficou claro aí para todo mundo. Caso não tenha ficado, só pode me falar, que eu tento esclarecer melhor. Também, se alguém quiser anotar, né, os livros que eu falei aqui na live são 2, o livro Testemunhos de Chico Xavier e Encontros no Tempo, também de Chico Xavier, em que há aí os bastidores, né, dessas obras, que foi no conteúdo aqui da live de hoje. Obrigada, Gleison. Obrigada, Dani. Então tá bom, gente. Se vocês compreenderam, eu espero cada vez mais conseguir falar com mais fluidez e mais clareza para vocês. Mas caso tenha ficado alguma dúvida, alguém não falou aqui, também pode me mandar um direct, né? Que aí eu respondo. Tá? Então vamos finalizar, já deu 32 minutos de live, passamos 2 minutinhos. E eu vou fazer uma prece pra gente finalizar, né? Para que todos tenhamos uma boa noite aí de sono. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele e aos nossos guias espirituais as bênçãos de uma calma noite, da proteção do nosso lar, tanto meu como de cada um daqueles que estão aqui na live, de seus familiares, pedindo saúde a todos, disposição, bom ânimo, que possamos sempre estarmos atentos às boas intuições que recebemos a todo momento da espiritualidade, que possamos estar sempre com as vibrações mais elevadas, naqueles dias mais difíceis, possamos nos melhorarmos, concentrar no nosso Mestre Jesus, a fim de captarmos as boas vibrações, mudarmos o nosso nível vibratório. E hoje eu gostaria de agradecer a vida de cada um de vocês que estão aqui conosco, que possamos ir junto no caminho do conhecimento, da reforma íntima, que possamos sempre nos ajudarmos, estarmos sempre de mãos dadas, corações amigos. Agradeço cada um de vocês pela atenção. Que assim seja. Então é isso, gente. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Que possamos ter uma noite abençoada. Viu? Um grande beijo. Agradeço de coração a presença de cada um de vocês. E até quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem nós vamos falar do livro O Nosso Lar, que é o primeiro da coleção. Tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.